tempo, esse filme vai demorar para ficar pronto, né? Porque se a gente não coloca uma data para esse filme nascer também, esse filme não nasce nunca. Eu tenho vários filmes que eu já fiz e que eles nunca nasceram porque a gente não tinha um prazo, né, um objetivo final com ele, do que fazer com esse filme, então o filme acabava não nascendo. Então, ó, eu vou seguir aqui o que tá falando aqui, é que tem uma barrinha que tá bem na frente, eu não consigo ver. Ah, eita, perdi. Aqui, tá. Uma das coisas que tá escrito aqui, né? Da gente listar todos os itens que a gente encontra no roteiro, desde personagens, objetos, locações, se são locações internas ou externas, né? Quando a gente lê um roteiro, a primeira informação que a gente tem é da locação. Então, se é interna, externa, o local que ela é e se é de dia ou de noite. Por exemplo, uma coisa que muda muito o nosso processo de gravação é se a locação é uma locação interna ou externa. Uma locação interna, a gente tem muito mais controle, se é que a gente tem algum controle quando a gente está gravando as coisas. Porque acontece um fenômeno mágico. Quando a gente começa a gravar, a gente dá o ação, cachorro late, vizinho começa a gritar, alguém liga um som alto. Sempre acontece fenômenos quando a gente começa a gravar. Mas em gravações internas, a gente tem um pouco mais de controle. Quando as gravações são externas, a gente perde muito controle. A gente perde controle de luz, a gente perde controle de som, a gente perde controle das pessoas que estão passando, a gente perde controle de muitas coisas. Quando a gravação é interna, algumas coisas a gente tem. O Pedro falou, igual quando a gente começa as aulas virtuais. Exatamente, Pedro. É sempre assim, né? Quando eu gravo os meus vídeos para o meu canal, quando eu ligo a câmera, o mundo começa a acontecer, sendo que tava um silêncio, assim, né? Então a gente precisa listar, a gente precisa entender quais são essas locações. Mesmo porque as locações vão dar uma noção pra gente da dificuldade daquele projeto. Então vamos supor, se eu tenho uma cena que é num quarto, ela é muito mais simples do que uma cena que é num hospital. Né? Imagina, como é que a gente vai fazer para montar uma sala de hospital? Será que a gente vai ter que fingir que o nosso quarto, será que a gente consegue dressar ele, arrumar ele a ponto dele parecer um hospital? Ou será que a gente vai ter que entrar em contato com algum hospital para tentar gravar no hospital? Né? Quando a gente tem locações que são mais simples, por exemplo, Manu, a websérie que a gente faz, foi uma websérie pensada, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, seria muito legal para vocês entenderem isso tudo, assim, vocês começarem, tudo isso que eu tô falando aqui, vocês assistirem com esse olhar, assim. Foi uma websérie pensada para ser o mais simples possível. Ela tem, tecnicamente, ela é qualidade de cinema, né? Com carinha de cinema, mas ela foi pensada toda para ser simples. A maior parte das locações são internas, foram todas feitas dentro de uma casa, então, tipo, sala, cozinha, banheiro, coisas simples, né? Que a gente já tem na nossa casa. A gente vai ter que dar só uma maquiadinha ali para ela ficar com a cara que a gente quer. E as cenas externas, as cenas que seriam na rua, assim, a gente fez pouquíssimas cenas, que era para diminuir um pouco a dificuldade. Quando a gente mudou para a segunda temporada, a gente arriscou um pouquinho mais, e aí, se vocês assistirem lá, tem algumas cenas um pouco mais complexas. Já tem cena em café, já tem cena em outros lugares que não só dentro de casa, porque a gente achou que valeria a pena arriscar um pouco mais. Então, além das locações, depois a gente tem a quantidade de personagens. Né? Na primeira temporada de Manu, a gente trabalhou com 5 personagens só, para ser uma coisa simples. Na segunda temporada, a gente já tinha acho que 10 personagens. Quanto mais personagem a gente tem, mais difícil é da gente encontrar uma data que bata de todos os atores para a gente poder gravar. Né? A gente, por exemplo, quando a gente está fazendo a produção de um filme, a gente tem que se preocupar com a comida de todo mundo. Então, quando a gente tem que se preocupar com a comida de todo mundo, a gente tem que saber, será que tem alguém que tem alguma restrição alimentar? Então, quanto mais pessoas, maior a dificuldade, né, da gente lidar com tudo isso. Quanto mais personagens, mais figurino também. Por exemplo, a gente trabalhava, quando a gente gravou, com lapela, né, o microfone de lapela. A gente ficava com o microfone escondidinho aqui embaixo da nossa roupa. Então, se tem mais personagens numa cena, a gente precisava de mais microfone. Então, toda a complexidade aumenta. E os objetos, que eu não sei se está escrito aqui, mas uma coisa que é muito importante é a gente pensar nos objetos de cena, principalmente os objetos que as personagens interagem. Então vamos supor que a cena Larissa pega o telefone e faz uma ligação. Imagina, é óbvio que assim, né? O celular é uma coisa que todo mundo vai ter num set, mas imagina se a gente esqueceu de colocar na lista de objetos aquele celular. Aquela cena não consegue acontecer, né? Então a gente precisa ter tudo isso muito bem listado e muito bem organizado. E nessa pré-produção também é um momento que a gente tem a oportunidade de tentar colocar em conjunto assim e ver se a gente consegue
conversar mais com toda a nossa equipe. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou da equipe de produção. Então, eu vou precisar ter um assistente, eu vou precisar ter outra pessoa coproduzindo comigo. Enfim, eu tenho a minha equipe. É um momento também que eu tenho de entrar mais em sintonia com a minha equipe. Talvez fazer... Agora a gente não pode, né, fazer reuniões presenciais, mas talvez fazer uma reunião presencial ou talvez fazer mais reuniões por aqui, para a gente poder tá mais em sintonia para quando a gente for gravar de fato. Sabe aquela sensação da equipe já tá quente, assim? A gente já se conhece, a gente já tem uma interação. Então, a pré-produção também é muito importante para isso, assim. Para todos os projetos que eu fiz, ter uma equipe que funcionava bem, sabe? Não só as equipes entre elas, então só a equipe de produção com as pessoas de produção, mas todo mundo junto, foi muito importante. A gente tinha muitas reuniões que a gente chama dos heads de equipe, né? Os cabeças de equipe. Então, por exemplo, o diretor de arte com o diretor de fotografia, com os diretores, todo mundo está sempre muito em sintonia. Para quando a gente estiver no set, a coisa tem que acontecer quase como uma dança, sabe? Tudo muito em sintonia, em sincronia, para que flua da melhor maneira possível. E aí, se a gente tiver que lidar com algum imprevisto, aí a gente consegue lidar com a cabeça mais tranquila, porque tudo que estava ao nosso alcance a gente conseguiu prever, né, nessa pré-produção. Fábio, se tiver alguma dúvida específica sobre isso que eu não estou falando, você me fala, que aí eu vou acrescentando, tá bom? Tudo bem, Larissa. Mas isso, antes da gente passar para a primeira parte do quiz, uma dúvida que eu fiquei é que você falou que muitas ideias que você teve de filme não chegou a sair por causa assim, o cinema nacional, eu vejo pelo menos, não tem tanto investimento assim. Sim. Então, é meio difícil para um filme brasileiro ser um blockbuster, por exemplo, tipo Sim. um Missão Impossível da Vida, que é cheio de efeito especial, essas coisas. E eu vejo que o nosso cinema é mais centrado numa produção mais de drama, numa produção mais de comédia. Você acha que tem a ver esse fato assim, do cinema não ter tanto investimento quanto nos Estados Unidos, por exemplo, ou quanto na Índia, lá em Bollywood, que eles também têm muito investimento? Sim, sim. Uma coisa é que, assim, quando eu comecei a estudar cinema, eu comecei a estudar cinema quando eu tinha 20 anos, então tem 12 anos, né, que eu comecei a estudar. É, Lá, há 12 anos atrás, não existia muito uma indústria muito formada. Eu acredito que hoje a gente já está conseguindo chegar nesse lugar, principalmente pelas plataformas de streaming que a gente tem, né? A gente tem Netflix hoje, que é muito grande e que a gente consegue ter hoje. A gente tem hoje no Netflix filmes que são brasileiros, a gente tem séries brasileiras. Então, eu acredito que essas plataformas de streaming elas conseguiram democratizar um pouco mais, né? E o YouTube também, né? A gente tem longas metragens, documentários que são longas também no YouTube. Por exemplo, no caso da minha websérie, que está no meu canal, né? Que se não fosse esse canal de distribuição, talvez eu não conseguiria distribuir. Então, eu acredito que hoje a gente já tem, sim, uma indústria um pouco mais formada, mas eu acho que ela ainda é muito jovem, né? A gente ainda é muito jovem nessa indústria. Por mais que a gente tenha algumas produtoras grandes, né? Tipo a O2, a gente tem a Globo Filmes, a gente tem algumas produtoras muito expressivas e muito grandes, ainda é tudo muito centrado em alguns lugares, né? Então, por exemplo, para a gente que é pequeno, fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem muitos editais, muitas coisas que a gente consegue. Eu nunca fiz por esse caminho, mas existe esse caminho que a gente consegue essa verba para poder fazer longas metragens, né? Ou que seja longa-metragem, websérie, até curtas-metragens, a gente tem esse tipo de investimento. Mas quando a gente está falando de uma coisa mais independente, que, por exemplo, que é a minha realidade, a gente tem um pouco mais de dificuldade, sim, de conseguir lançar esses filmes se a gente não faz eles por um caminho um pouco mais alternativo, sabe? Entendi. Muito obrigado, Larissa. Agora a gente vai para a primeira parte do nosso quiz, da apresentação. Vou passar a bola para o João. Tá bom. Oi, gente. Então, eu vou colocar aqui no chat o link novamente do Mente Mira. Todo mundo, né, para participar, tem que acessar esse link. Vai abrir uma página no Google para vocês, tá? E aí
eu vou falar para vocês qual é a página que vai aparecer. Vai estar assim, quando vocês acessarem, né? Produção de um filme, uma atividade de descoberta do cinema. Vocês não precisam passar nada, não. A sua tela vai se guiar na minha, ok? Então vamos então, né? A nossa primeira pergunta relacionada ao roteiro, né? Deixa eu passar aqui. Acho que todo mundo já deve estar conseguindo ver. É o seguinte: fracassado lutador de boxe da Filadélfia tem a chance de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão. Isso aí, é a logline ou a storyline de Rock? O pessoal já pode responder aí. Você colocou alguma coisa aqui na tela? Porque eu não tô vendo. Não sei se eu cliquei em alguma coisa errada. Não, não, tá no chat para Ah, acessar o tá. link. Tá. Pode responder tranquilamente, pessoal, que esse daí não tem tempo, né? A próxima pergunta também não tem tempo, mas a outra já vai começar a ter 40 segundos para poder responder. Vai ser, assim, frenético. Assim, desculpa perguntar assim, mas qual a diferença entre logline e storyline? Essa pergunta para mim? Sim, pode ser. Olha, eu vou responder pelo que eu acho que é, tá, gente? Porque tem termos aqui que quando a gente começa a trabalhar, a gente já não lembra de todos. A storyline é o que eu acredito que a gente seja o argumento, igual o que o Fábio comentou no começo, né? É você explicar mais ou menos, quase uma sinopse, vai, né, do que é o seu filme. Mas ao invés de ser aquela sinopse muito curtinha, é uma sinopse que traz um argumento, de fato, né? Por isso que chama argumento daquele filme. É, A logline, ela. Ó, tá escrito até aqui, ó, gente. Vamos por isso daqui, ó. Não tava errado, ó. Aqui no que tá. Quando clica no link aí, tá escrito aqui, né? Storyline, pois se aproxima de uma sinopse, que é isso que eu acabei de falar. E a logline, pois apresenta apenas o clímax sem nomear os personagens. Então a explicação seria bem a que tá aqui. Tá bom, obrigado. Eu apertei no link que vocês enviaram aqui no chat e eu já apertei numa opção e enviei, só que acabou de aparecer uma outra Então, questão. Ah, tá. Entendi. Ok. Obrigada. nada. Então, a resposta certa, né, seria a logline. Aí eu queria até perguntar assim, né, porque quando eu li, né, pesquisei sobre isso, estava dizendo que a storyline, justamente porque você falou, é algo parecido mais com a sinopse. E a logline, ele seria algo mais bruto, né, em relação ao roteiro, sem nomear os personagens, entendeu? Só a primeira ideia, uma introdução, seria isso? É aquela coisa meio que para chamar atenção. Sabe quando a gente faz um story de 15 segundos que a gente, por exemplo, se eu fosse fazer um story de 15 segundos para fazer uma chamada para um vídeo meu, é meio que isso, assim, é pra gente chamar a atenção da pessoa para talvez, a partir daí, a pessoa ler a sinopse e entender um pouco mais a fundo sobre o que é aquele filme. Entendi, perfeito, obrigado. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta do quiz, tá? Que é o seguinte: quem realmente toca o filme, né? Coordenando e supervisionando a realização da longa ou curta-metragem? Aí você tem as opções do editor, diretor, produtor e ator. Vou esperar mais um pouquinho aqui até todo mundo responder. Uhum. Aí a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? A diferença desses quatro e as suas funções.
Parece. O diretor tá ganhando aqui. Se tem 30% diretor e 19% produtor e editor 2%. Ator 0%. Ator não toca nada, né? É, Ator é quase um convidado especial. é. O pessoal fica muito na dúvida, né? Quem toca o projeto, se é o diretor ou se é o produtor. Produtor, né? Uhum. Eu acho que quase todo mundo já respondeu todo mundo, né? Então, deu aqui 78% diretor e 20% o produtor, né? E 2% editor. A resposta certa seria o produtor, né? Acho que a maioria todo mundo errou, mas assim, Mas é um erro normal, né? é um erro normal porque assim, a gente não sabe, muita gente não sabe realmente qual é a função do diretor e do produtor. E eu até queria perguntar para você o seguinte: qual é a diferença desses dois, né, do diretor para o produtor, e também relacionar com o produtor executivo, que é um outro ramo da produção, né? Sim, sim. Aí poderia faltar isso para a gente, por favor? Claro. A produção e a direção são duas áreas que elas precisam andar bem de mão dadas, assim, bem juntinhas, senão é muito difícil que o filme consiga se desenrolar. Mas, assim, de uma forma bem simplista, o produtor, ele vai tocar a parte mais logística e o diretor, ele vai tocar a parte mais criativa. Então, por exemplo, quando a gente assiste o Oscar e quem vai ganhar lá o filme, o Oscar de melhor filme, normalmente são pessoas que a gente nunca viu a cara, a gente não sabe quem é, porque aquelas pessoas são os produtores daquele filme, né? Normalmente ou é quem colocou grana para aquele filme acontecer, ou é quem de fato trabalhou para produzir aquele filme. Então, o filme, o curta, a websérie, o que quer que seja o conteúdo audiovisual que a gente vai fazendo, o dono, né, bem entre aspas, daquilo ali, é o produtor. Então, é ele quem faz com que aquilo aconteça. O diretor, ele não vai se preocupar tanto com as questões logísticas. Então, por exemplo, o produtor tem que se preocupar em que horas que a gente vai gravar cada cena, quais são todos os planos que a gente tem que gravar, e se a gente estiver atrasado, a gente vai ter que cortar algum plano ou não, se a gente tiver que adicionar alguma diária, porque uma cena que a gente gravou lá no primeiro dia não ficou muito boa, a gente vai ter que regravar. Ele vai ter que bater a agenda de todo mundo, ele vai ter que organizar o transporte de todo mundo, ele vai orquestrar para que tudo aquilo, na questão logística, de fato aconteça. O diretor, ele vai trabalhar mais com toda a equipe criativa, que seria o triângulo, né? Que a gente fala assim, que seria o diretor de arte e o diretor de fotografia. Esses três têm que trabalhar em conjunto o tempo todo para que, por exemplo, não adianta nada a gente fazer uma direção de arte lindíssima, maravilhosa, né? Vamos supor que aqui atrás de mim a gente faça um cenário incrível, só que aí quando o que a fotografia tinha imaginado para fazer é um plano que vai pegar daqui para lá, que não aparece nada daquele cenário. Então, o que acontece? Essas três equipes, né? Esses três, principalmente as três pessoas que estão coordenando essas áreas, tem que estar muito em sintonia e se conversar o tempo todo para que o trabalho de todo mundo seja valorizado quando a gente estiver gravando, né? E uma das funções também muito grande do diretor é estar em contato direto com os atores, né? Porque é ele quem vai definir, né? Como que ele quer aquela atuação, o que ele tinha imaginado. Então, ele que vai dar os feedbacks para os atores se aquilo tá bom ou se não tá. Então, o diretor ele vai trabalhar mais dentro desse universo artístico que é a parte que a gente mais vê, assim, né? O produtor, ele tá trabalhando em tudo que a gente não vê. Então, se numa produção tá tudo acontecendo, se numa gravação, né, de um filme, tá tudo acontecendo de uma maneira muito tranquila, a coisa tá fluindo e não tá tendo problema, pode ter certeza que tem um produtor maluco por trás, trabalhando e orquestrando para que tudo isso aconteça sem que ele nem seja lembrado, assim. Então, o produtor normalmente é aquela pessoa que não é muito lembrada, que existe, mas que ele tá fazendo tudo
para que aquilo aconteça, para que todo mundo possa trabalhar da melhor forma possível. E aí é por isso que o Oscar de melhor filme vai para o produtor, porque é ele quem orquestra tudo isso. E aí, o João também me perguntou sobre a produção executiva, né? A produção executiva é uma área que cuida da grana do filme. Então, o produtor executivo, ele pode ser aquela pessoa que investe no filme. Então, por exemplo, eu fui produtora executiva da minha websérie. Eu investi dinheiro. O produtor executivo também pode ser aquela pessoa que vai captar dinheiro. Então, ele pode ir atrás de investidores, de marcas, talvez até de editais. Ele pode ir atrás de conseguir dinheiro, não necessariamente sair do bolso dele. E em alguns casos também acontece, não é sempre isso, mas vamos supor, não sei se vocês já assistiram Interestelar, que é um filme, né, do espaço e tal. Esse filme, eles tiveram muitos físicos trabalhando junto com eles para que o roteiro, que a história fizesse sentido, né? Que por mais que de um momento para frente tudo aquilo lá é uma grande viagem, né? É um achismo, é alguma coisa que eles quiseram fazer, até um determinado momento daquele roteiro, tudo aquilo ali seria possível. E foi tudo embasado por pessoas que sabem, né, o que elas estão falando. E essa pessoa que entra com conhecimento, dependendo da produção, ela também pode ser colocada como produtora executiva. O mais comum quando a gente fala de produção executiva é quando a gente está falando de grana. Então, essa é a diferença entre a produção normal e a produção. O Pedro falando que ama Interestelar, eu também sou apaixonada. Pedro adora Interestelar. Essa é a diferença quando a gente fala entre a produção normal, que é pegar no batente, fazer a coisa acontecer, e a produção executiva, que é essa coisa de captar o dinheiro ou de investir o dinheiro. E se vocês começarem a reparar, muitos filmes hollywoodianos aí, que vocês devem estar acostumados a ver, muitas vezes, algum dos atores protagonistas são produtores executivos, porque às vezes aquele era um filme que não tinha muito orçamento, não sei, cada filme vai ter a sua história, né? A sua história por trás, assim, de como o que aconteceu para ele poder nascer. Mas se vocês começarem a reparar, muitos filmes, os atores principais são produtores executivos daqueles filmes também. Tá bom. Você tá falando do Oscar de melhor filme, né, que vai pro produtor, aí eu lembrei do Brad Pitt, né, que muita gente fala, ele ganhou o Oscar por Era Uma Vez em Hollywood, né, mas na verdade ele não ganhou por aquele filme, ele tinha ganhado por 12 anos de escravidão, só que como produtor, né, ao melhor filme, não como ator. Sim, sim, muitos deles são produtores executivos também, participando ou não do filme, né? Eu vou passar a bola aqui pro Fábio, daqui a pouco o Fábio vai me bater, que a gente tá muito... Vai, Fábio. Ai, meu Deus, gente, eu não sei o tempo de cada coisa aqui, vai me avisando se eu estiver falando demais, tá bom? Não, nada não, relaxa. Não. Eu ia falar de filmagem e produção agora, mas a Larissa já falou uma boa parte já do que seria tanto a filmagem quanto a produção, explicou até diretor, produtor, essas coisas. Larissa, aqui, eu ouvi aqui uma frase até de um cineasta, deixa eu até ler aqui. O nome dele é Peter Jackson, e ele fala na seguinte frase: o fazer cinematográfico, para mim, é sempre ir em direção ao filme imaginário e nunca conseguir alcançá-lo. Sim. Você pode dar uma explicada melhor nessa frase? Porque eu fiquei pensando, então quer dizer que a maioria dos filmes nunca foi aquilo realmente idealizado e foi a tentativa que chegamos mais perto de ter uma história concreta da nossa imaginação? Cara, é exatamente isso. Você definiu exatamente o que é essa frase, assim. Porque normalmente quando a gente entra numa sala de roteiro para a gente começar a pensar num filme, ou quando a gente está fazendo roteiro, né, sozinho, o ideal é que a gente não pense nas limitações de produção que a gente tem, né? De limitação financeira, limitação de locação, de personagens, enfim. Então a gente faz sem essa limitação. Quando a gente parte para a parte da pré-produção e a gente começa a entender o que de fato a gente pode fazer, tem algumas coisas que a gente vai precisar cortar desse filme, porque nem tudo é possível a gente fazer, porque a gente não tem grana para tudo isso muitas vezes, né? Ou a gente vai ter que cortar personagem, cortar alguma coisa. Então, a gente sempre sonha com um filme e nem sempre ele vai ficar como a gente imaginou. Por exemplo, eu vou dar sempre o exemplo de Manu, que é o meu exemplo mais recente de produção audiovisual que eu tive. Para vocês terem uma ideia, a segunda temporada a gente gravou em 25 diárias. Gente, isso é muita coisa. São muitos dias, muitos dias.
é diária suficiente pra gente fazer um longa-metragem dos bons, assim. A primeira temporada a gente fez em 9 diárias, pra vocês entenderem a diferença de tamanho de produção de uma temporada para outra, assim, foi muita coisa. E muitas vezes, no meio da produção, aconteceu com a gente da gente ter que mudar a locação de coisas que a gente tinha imaginado. Por exemplo, uma das cenas acontece num café. A gente tinha imaginado que aquilo seria, ao invés de num café, numa área interna, seria tomando um suco numa área externa. A gente não conseguiu essa locação. Em nenhum momento ali, enquanto a gente estava produzindo o filme, isso não aconteceu. Então a gente teve que mudar. Várias cenas a gente teve que mudar ou cortar, porque a gente não conseguia fazer ela da maneira que a gente tinha imaginado. Então, é sempre assim, a gente começa a produção de um filme, o formato que ele tá na nossa cabeça, e muitas vezes ele muda. E óbvio que tem coisas que vão mudar, não necessariamente para pior, mas diferente, que não vai ser igual, e tem coisas que podem surpreender a gente também e ficar mais legal. Mas é muito difícil que fique exatamente como a gente tinha imaginado. Beleza, obrigado, Larissa. Agora vamos para o quarto passo, que se trata da montagem / produção de um filme. Uhum. Nessa parte da montagem e produção, pelo que eu li, se eu tiver por acaso errado, você me dá uma corrigida. Tá. Essa daí já é a parte que a gente já vai partir para edição, para o corte de cenas, essas coisas, que pode, querendo ou não, acarretar numa regravação de um filme, por exemplo, ou então, sei lá, ir de um primeiro e como não vai ter nenhum processo de regravação, nem coisa, aumentar a margem de lucro dele. Pelo que eu li, essa parte meio que talvez, em partes, defina o lucro da produtora e dos envolvidos no filme com ele mesmo, depois de todo o processo de distribuição e essas coisas. Porque se a edição não ficar boa, não ficar de acordo com o gosto do diretor, pode ter que fazer o processo de filmagem, de ter novo ator, vai ter que construir uma nova locação, vai ter que ser um novo prazo, vai ter que fazer tudo, talvez assim, até do zero. Para mim, um exemplo mais recente, o que eu tenho assim na cabeça, é o da Liga da Justiça, o último. Uhum. Saiu. Que tinha a versão do Zack Snyder, que era até o famigerado corte do diretor, que vai lançar esse ano que vem, se não me engano. Uhum. E a Warner não aceitou. E como entrou em conflito com ele, eles tiveram que chamar um outro produtor, um outro diretor, se eu não me engano, que é o Joss Whedon. E ele acabou ter que fazer mexer no filme e, querendo ou não, acarretou mais custos ainda. E tiveram que tirar coisas que eles gastaram dinheiro. Sim. E não usaram. Eu Uhum. fico imaginando, tipo assim, o prejuízo, que talvez fosse vamos dizer, fosse algo que seria um grande lucro para todo mundo, acabou saindo no prejuízo, porque tanto a produtora interferiu muito na ideia do diretor, Uhum. quanto teve todo aquele processo de ter que refazer as coisas. Sim, Comenta um pouco pra gente. Quando a gente está falando de uma produção grande, como essa que você citou, por exemplo, é muito mais fácil, fácil assim, né, entre aspas, de fazer essa refilmagem, se precisar, né, regravar alguma coisa. Isso realmente acontece e não acontece pouco, acontece muito. Mas isso a gente está falando de orçamentos gigantescos, a gente está falando de orçamentos hollywoodianos, que eu acredito que eu vou passar minha vida inteira trabalhando com cinema e eu não vou trabalhar numa produção desse tamanho, né? Então, uma outra coisa que acontece muito quando chega nesse momento é, por exemplo, você monta o filme e vê que ele não vai fazer muito sentido desse jeito que a gente tinha previsto em roteiro. Então, já aconteceu com vários filmes de você remontar ele em ordem cronológicas diferentes, com as mesmas cenas, com tudo do jeito que foi gravado, mas ele reorganizado, né? Você troca cenas de lugares e tal. Por exemplo, o que acontece muito também é você ter diminuição de diálogos. Então, por exemplo, você previu um diálogo e você, né, de duas personagens, por exemplo, e aí você viu que aquele diálogo ficou muito extenso, você corta aquele diálogo, ou você reorganiza aquele diálogo em edição, né? Porque às vezes a gente, como espectador, a gente não percebe isso. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo Manu, os cortes de cada episódio,
Existiam vários cortes até a gente conseguir chegar num corte que tinha ritmo, que conseguia passar a mensagem que a gente queria. Sempre os primeiros cortes de tudo, assim. Eu fiz um longa-metragem também em 2012, que até chegar no corte final demorou muito, porque o longa estava lento, e isso não é uma culpa do editor, isso é um processo totalmente normal, né? A gente faz um primeiro corte para entender como é que é aquele filme, até a gente entender o que a gente pode tirar, o que a gente pode reorganizar. Então, a parte de pós, é, a gente ouve muito, assim, quando a gente trabalha com audiovisual. É tipo, isso daí a gente conserta na pós. E é a maior besteira que a gente pode pensar um negócio desse. Por isso que a gente tem que fazer aquela pré-produção tão bem feita. Porque a pós não vai fazer milagre. E como o Fábio falou, dependendo desse problema que a gente pode deixar para pós, isso pode ficar tão caro que valeria mais a pena a gente ter previsto isso na pré-produção e ter feito isso durante as gravações, ao invés de deixar para resolver isso depois, né? Então, a pós, ela pode salvar um filme, que é nesse caso que eu tô falando da gente reorganizar a ordem das cenas, mas pode ser que ela não faça milagre. Então, a gente também não pode depositar toda a expectativa na pós-produção para que ela resolva todos os problemas. Beleza. Obrigado, Larissa. Deixa eu... Pronto, tiver a câmera aqui. Agora a gente vai de novo com o João, que vamos para mais uma série de perguntas do quiz. João? Isso, perfeito, Fábio. Vocês podem acessar de novo o Mentimeter. E aí vai estar assim, a question 1 of 5, né? A questão 1 de 5, não sei se está em português para vocês. Aí tá pedindo para colocar o nome, só colocar mesmo. Aí, peraí, deixa eu ver quantas pessoas estão colocando. Coloca o nome mesmo, gente. Pode ser primeiro nome, não tem importância, tá? Pessoal, não esqueçam da lista de presença, hein? O pessoal vai botar a lista de presença aí no chat. Não esqueça que aí vocês, marcando, né, seu nome, colocando seu nome na lista, você vai ter direito ao certificado. João, com licença, você pode colocar de novo o link aqui para as pessoas que chegaram depois poderem participar? Sim. Desculpa. Só, o link é esse daí, tá? Caso não esteja, obrigado, professor André, também por colocar aqui o link. Caso não estejam conseguindo acessar o link, esteja atrasado, alguma coisa, atualiza a página no Google, no navegador. Pessoal, vou avançar então para primeira pergunta, né? Agora vai ter tempo, vai ser bem legal. Ok. Desculpa, mas quando eu apertei para juntar-se ao quiz, pediu para eu entrar com um código. Código. Eu vou tentar entrar de novo. Pode ser que tá pedindo teu nome, porque atualizar tá pedindo nome, para você colocar o nome para você participar do quiz. Sim, eu coloquei o meu nome e aí antes tinha aparecido, assim, tava a tela com um caminhãozinho. E aí, prepare-se para jogar Mariana. E aí, quando você tinha falado que ia avançar, apareceu duas opções, juntar-se ao quiz ou... Não lembro o outro, mas era juntar-se ao quiz. Aí eu apertei juntar-se ao quiz e aí apareceu para eu botar um código. Mas agora voltou para a tela normal. Ok, perfeito. Então, vamos ver, vou avançar agora, ver se vai aparecer alguma coisa.
Por enquanto continua na tela do caminhãozinho. É porque tá travando aqui. Acontece essas coisas online. Não, tudo bem, não tem problema. Pra mim também ainda não apareceu. Pra mim também não. Agora foi. Olha, a primeira pergunta, Pra mim também não. Vê se apareceu para vocês agora, ó. Com um orçamento muito baixo, já vou falar aqui a pergunta. Agora foi. Com um orçamento muito baixo, o que foi utilizado para produzir a maquiagem dos personagens em Clube de Compras Dallas, né? Porque a gente estava falando do orçamento muito baixo. Aí tá assim as opções: carvão, pasta de dente, tinta guache, sangue de animal. Verdadeiramente umas coisas bem exóticas na produção de um filme, né, Larissa? 3, 2, 1 e acabou o tempo. Bom, muita gente colocou tinta guache, mas a resposta certa é carvão. Larissa, você poderia falar um pouco sobre essa improvisação no cinema? Eu até queria falar que esse filme, né, Clube de Compras Dallas, foi indicado ao Oscar, inclusive. E olha só que incrível, apesar de usar carvão na produção da maquiagem, eles ainda conseguiram ganhar o Oscar de melhor maquiagem penteados. Então, assim, acho que é algo muito interessante. E até falar, né, para você falar sobre essa improvisação no cinema e tal. Essa tá mutada, eu acho. Desculpa. Tudo bem. Eu acho que o mais importante para a gente pensar quando a gente está falando de cinema é o resultado que a gente vai ter na tela. Não importa muito como a gente vai conseguir esse resultado, sim, no sentido de se é carvão ou se é uma maquiagem específica para isso, né? Não importa as gambiarras que a gente vai ter que fazer, né? Então, por exemplo, o carvão, aí eu tô falando uma coisa que eu imagino que possa ser usada, eu não tenho certeza como é que eles fizeram isso, mas se vocês não assistiram esse filme, assistam, que esse filme é maravilhoso, é incrível esse filme, um filme maravilhoso de atuação, enfim. As personagens que fazem esse filme são muito magras, muito, muito, muito magras. Então eu imagino que o carvão tenha sido usado para, por exemplo, definir o rosto aqui, sabe? Para deixar com aquela sensação de um buraco aqui, assim, que a gente vê às vezes num tutorial de maquiagem, que as meninas fazem um contorno aqui para ficar com mais fino. Sim. Então pode ter, eu não sei, tá? Eu tô deduzindo aqui, não é uma coisa que eu sei, eu acho que é. Então, por exemplo, para você fazer marcações, por exemplo, aqui na saboneteira, sabe? Você faz essa sombra para parecer que aqui está mais afundado. E uma coisa que, já que a gente está falando de maquiagem, que é muito legal a gente saber, o que a gente vê a olho nu, né? O que eu tô vendo aqui, quando eu faço uma maquiagem em alguém, eu tô vendo, não é o que a lente da minha câmera vai ver. Não é o que meu celular vê, não é o que uma câmera profissional vê. Então a gente sempre precisa levar em consideração o que a câmera está enxergando. E normalmente a câmera enxerga menos do que nosso olho. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer Manu, eu interpreto a Manu e eu não sou muito fã de muita maquiagem, assim. E aí, quando eu fui maquiada a primeira vez, eu me olhei no espelho e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui tá horroroso. Quando eu fui ver na tela, o que imprimia na tela era muito pouco. Então, por exemplo, às vezes parecia que tinha dado uma chinelada na cara de tanto blush que tinha passado em mim. Quando eu via na tela, não parecia que tava assim, entendeu? Então, por isso que a gente consegue usar esses truques também. E aí, quando a gente entra nesse universo de tipo esse, né, das gambiarras, de como a gente faz essas coisas no cinema, aí é uma infinidade, é sem fim, assim, é muito legal saber dessas coisas, muito legal saber que eles usaram carvão para fazer isso. Quer dizer, não sei se é isso, né, mas que eles usaram. Realmente também achei muito interessante, impressionante. Pessoal, vou agora para a próxima pergunta do quiz, que também tem a ver com essa questão da produção, tá? A pergunta, pessoal, é a seguinte: no filme O Poderoso Chefão, laranjas entram em cena como easter eggs. Tá, você não precisa saber o que é easter eggs, tá, pessoal? Isso aqui é um chute mesmo, tem que chutar.
O que acontece quando elas aparecem? Depois a Larissa, depois dessa pergunta, ela vai explicar o que são os easter eggs, né, a idealização deles no roteiro e em cena, né, e o que beneficia a produção de um filme através desses easter eggs. Né, o pessoal está respondendo, faltam só 8 segundos. Vamos ver, não sei se eu acertei também. Tô chutando aqui com todo mundo também. Ai, esse é um clássico. Olha, Ih, eu errei. algum personagem morre ou sofre um atentado. Realmente, aquela cena que eu coloquei na pergunta, né, foi quase que a cena final do primeiro filme, que o personagem, né, o Dom Vito Corleone, ele sofre não é um atentado, mas algo ruim acontece com ele. Né? Aí eu queria que você comentasse essa questão dos easter eggs na produção. Spoiler, eu não falei o que ia acontecer com ele justamente por causa disso. Quando a gente bota um easter egg, é uma coisa que provavelmente só quem é muito fanático vai perceber, como por exemplo é o caso do Poderoso Chefão, não sabia que tinha esse daí. Por exemplo, uma coisa que tem nos filmes da Pixar, que todo filme da Pixar, em algum momento, aparece um número. Eu não sei se tem alguém aqui que sabe que número que é esse, eu não me lembro de cabeça agora. 113, né? Que é A113, que acho que é era o número de alguma É a sala sala em deles, que eles não é isso? produziam, eles começaram a produzir. Isso é um easter egg, por exemplo. Então, seria uma coisa para as participações especiais do Hitchcock nos filmes dele seriam um pré-easter egg? Não sei, porque eu não sei exatamente como é que é no filme. Mas o easter egg seria isso, alguma coisa que você coloca lá, que a pessoa não necessariamente vai perceber que tá lá. É uma coisa que pode passar batido para todo mundo, mas que tá lá. Por exemplo, essa coisa do número da Pixar, provavelmente foi algum fanático de Pixar que se deu conta disso, né? E é uma coisa que às vezes a gente acaba fazendo até mais para quem está produzindo um filme do que necessariamente para quem está assistindo. Mas, dependendo de como for feito esse easter egg, de uma forma inconsciente, ele pode preparar a nossa audiência para o que vai acontecer, assim. Mas é uma coisa, é como se fosse uma mensagem bem subliminar mesmo. Entendi. Então, o easter egg é mais uma referência, né? Nos filmes da Pixar, da Pixar também tem a bola amarela com uma estrela vermelha. Que geralmente aparece nos Pizza filmes, Planet entendeu? também. Exatamente. Isso. Cara, Pode ser tem que uma ser muito homenagem fanático também, pra né? perceber isso. A outros filmes. Sim. A Marvel também faz bastante. Isso também pode crescer a questão do marketing, né? Que vai ser o nosso próximo a nossa próxima etapa, né, na produção de um filme, que o easter egg ele também pode ser muito bom. Agora eu vou para mais uma pergunta do quiz. Aí depois dessa pergunta eu vou passar a bola para o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo certo. Beleza, então vamos para a próxima pergunta. Estava mutado. Então, a questão 3, gente, é o seguinte: o filme Ambiance, que será lançado dia 31 de dezembro, terá um maior tempo de duração da história. Qual será a sua duração, né? 5 horas, uma semana inteira, 24 horas, ou 720 horas, 30 dias, né? Que constitui um mês. Então, isso aqui tem bastante relação com a questão da produção, né? E eu acho que a Larissa vai poder falar um pouco sobre isso, né? A questão da duração do filme, o impacto na questão orçamentária, né? Se vai gastar muito dinheiro, se não vai, se um tempo pode estimular as pessoas a assistirem um filme, etc. E time's up. Bom, o pessoal marcou aqui 5 horas. Uma pessoa mais conservadora marcaria realmente 5 horas. Mas na verdade não, pessoal. 720 horas que será a duração desse filme. 30 dias. Incrível, né? Gente, eu quero ver quem vai conseguir assistir esse filme.
Também, eu queria... Porque, assim, deve ser lançado em festival, não sei. Uhum. E uma pergunta interessante que eu pensei aqui comigo seria a questão dos streams, né? A entrada dos streams nas produções de filmes. A Netflix está ganhando muito espaço no Oscar, principalmente, né? E se um filme de 30 dias poderia ser colocado numa plataforma de streaming, não necessariamente dentro de uma sala de cinema, né? Sim, com certeza. A gente passa 30 horas, né? 30 dias, talvez, não 30 horas, né? Foram 30 dias? Não, 720 horas, né? Que você falou. A Isso. gente passa esse tempo todo assistindo uma série, né? Aí quando a gente fala que é um filme, parece que é estranho, né? Porque parece falar, nossa, estranho isso. Mas a gente passa esse tempo todo vendo série, né? Então, quando a gente fala das plataformas de streaming, essa nossa relação com o tempo que a gente passa assistindo as coisas mudou bastante, né? A Ana falou assim, ó, já não basta 2020, não aguento mais tela de dispositivos eletrônicos. Pois é, Ana, eu concordo com você, eu também não. É, mas eu acho que mudou bastante essa nossa relação e também isso que você falou é verdade. Os filmes, principalmente feito pela Netflix, né, que é a maior plataforma de streaming que a gente tem, e também tem a Amazon Prime, né, que também tem feito muita coisa legal. Elas têm ganhado um espaço grande e competindo com filmes de orçamento que eu imagino que sejam muito maiores do que o orçamento deles. E esse filme que você falou, eu não consigo nem imaginar o valor que tenha sido desse orçamento para fazer esse filme, com tantas horas assim, porque você imagina, para ter num corte final essa quantidade de horas, imagina a quantidade de horas que não foi gravado, né? Deve ter sido, nossa, não consigo imaginar como. Eu vou pesquisar, eu não sabia desse filme, mas devem ter sido muitas horas gravadas. O filme mais longo da história até agora é A Cura para a Insônia, né? Tem 3 dias e 15 horas, se eu não me engano, não sei se são Meu 15 Deus. horas ou 15 minutos. Exato, e naquela época, né, que acho que era 1987, ainda não existia Netflix, Amazon Prime, nada disso existia. É, Então, as pessoas tinham que ir ao cinema. Eu achei isso bem legal, né? imagina, você Agora, tem que ir em várias etapas, né? sim, é, o pessoal da edição também deve sofrer muito. Nossa Senhora, imagina o computador que precisa editar esse filme. Exato. Vou passar a bola agora para o Fábio, para ele falar da nossa última, né, etapa na produção de um filme, que é o marketing, não é? Exatamente. Na última etapa do filme, bom, depois dele ser lançado, ser todo editado, bonitinho, vem a parte do festivais e distribuição, que é mais a parte da propaganda em si, essas coisas. Essa parte geralmente vem muito acompanhada como dizer, o hype, entre aspas, tipo, quanto a gente está animado para ver aquele filme, porque vai depender disso para o diretor investir tanto de dinheiro numa propaganda bem feita, por exemplo. Uhum. A gente pega um exemplo assim, filmes Vingadores, qualquer filme da Marvel hoje em dia, né, para ser exato. Vocês veem, tipo assim, tem propaganda deles quando eles vão lançar quase que em todo lugar. É quase impossível você não saber que, assim, naquela semana não vai estrear um filme da Marvel. Aí Uhum. você já pega mais uma produção nacional, por exemplo. Você vê que já não tem tanto a divulgação assim, por assim dizer. Sim. E você vê isso, tipo, como se reflete também nas bilheterias. Quanto mais gente sabe, mais gente vai provavelmente assistir o filme, se gostar do conteúdo. Enquanto menos gente vai, menos arrecadação. E quanto à parte dos festivais, eu não sei muito bem como funciona. Larissa, fala pra gente, por favor. Tá. Os festivais, assim, tem vários festivais em todos os lugares do mundo e festivais específicos. Então, por exemplo, vai ter festival só para conteúdo LGBT, vai ter festival só para conteúdo que tem a ver com suspense e terror. Então, o festival tem de tudo quanto é tipo em todos os lugares do planeta, assim, dá para vocês pirarem aonde vocês querem escrever os filmes de vocês. Com todas as produções que eu já fiz, eu já participei de vários formatos diferentes de festivais.
desde festivais bem pequenininhos em cidades minúsculas nos Estados Unidos, até os festivais aqui no Brasil. Então, por exemplo, o último festival que eu participei foi o Rio Web Fest, que eu estava com 3 produções que eu tinha feito, concorrendo, uma websérie, a websérie Manu, a segunda temporada, uma série que eu fiz para o meu canal e um podcast. Para vocês terem ideia de como a gente pode inscrever realmente coisas completamente diferentes, assim, os festivais, eles não são mais limitados a longas metragens, né? E o festival, ele é muito legal para os contatos que você pode fazer. Por isso que uma das coisas mais importantes com relação ao festival é você inscrever o teu filme nos festivais que você consiga ir. Óbvio que é legal a gente inscrever em festivais de fora do país, mesmo que a gente não consiga ir, para a gente poder ter aquele lourinho e falar que a gente conseguiu, né, passar em um festival fora do país. Mas isso é interessante para a gente, mais para a gente construir um pouco dessa confiança e um pouco de reputação, assim, vamos dizer assim. Mas a parte realmente interessante dos festivais são as pessoas que você conhece, são os contatos que você faz. Então, por exemplo, se você tem que optar por gastar muito dinheiro para inscrever o teu filme num festival fora do país, ou gastar menos dinheiro num festival aqui que você possa ir, dê preferência para um festival daqui. Porque às vezes não necessariamente você vai conhecer alguém que consiga lançar o teu filme, mas você vai conseguir alguém com quem você vai conseguir produzir o seu próximo filme, talvez. Então, você escolher bem os festivais também te ajuda nessa questão de networking, né, de fazer contatos. Quando eu fui para o Rio Web Fest no ano passado, eu conheci muita gente lá, né? E muita gente que eu consegui trabalhar depois. Fiz muitos contatos que me ajudaram muito nessa segunda temporada da minha websérie, em outros projetos que não tiveram nada a ver com a minha websérie, consegui conhecer pessoas que me incluíram em outros projetos. Então, a parte importante, assim, que eu vejo que foi como funcionou para mim, é disso, assim, da gente conseguir conhecer várias pessoas diferentes. Entendi, obrigado, Larissa. Agora vamos de novo com o João para a última parte do quiz, para a gente saber quem ganhou. João, com você. Beleza, são só mais 2 perguntas aqui. Então, pessoal, vocês ainda têm chance de passar aí na frente do pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acerto mais uma, pelo menos. Eu errei tudo. Ainda tem chance. Calma. Questão 4 de 5. Se tiver atrasado, pessoal, atualiza a janela, tá? Olha, essa questão tem mais a ver com com as outras etapas, né? Quer dizer, tem a ver com todas as etapas aqui. Porque, para muitos cineastas, a parte que define a sétima arte é a atuação, o marketing, a montagem, edição, enfim, ou a gravação, tá? É uma pergunta, assim, muito importante, porque aqui a gente está generalizando, assim, digamos assim, a opinião de cineastas lá do século XX, né, que tinham uma opinião estabelecida em relação ao cinema. Porque o cinema, ele surgiu, assim, uma forma de expressar, né, uma forma dramática, diferente do teatro. E aí, a maioria acertou dessa vez, né, a parte que define o cinema é a montagem, a edição, é o corte, né? Porque eu até queria perguntar para você, Larissa, essa questão, né? Porque o teatro, ele tem a atuação, ele tem a música, ele tem a maquiagem, o cinema também, mas o teatro, ele não tem um corte, ele não tem a montagem, né? Aí Sim, você pode... exatamente. Eu tô vendo aqui a mensagem da Isabela. Obrigada, Isabela. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. É exatamente isso que você falou, assim, o que diferencia o audiovisual, no geral, de todas essas outras artes que a gente tem é a edição, né? É a montagem, porque todo o resto a gente consegue ter em outras artes, né? Então, a gente conseguir
fazer, por exemplo, a diferença para o teatro, né? No teatro a gente não tem a chance de repetir uma cena de novo. Então, quando a gente está atuando, a gente tem essa possibilidade, né? Quando a gente está fazendo uma peça de audiovisual. Então, a gente consegue regravar, a gente consegue fazer vários takes diferentes. Então, de fato, é isso que diferencia das outras artes, né? Que estava citando nessa pergunta aí. Sim, sim. E você concorda com essa opinião desses cineastas né, que a montagem é um diferencial, assim, bem importante? Olha, eu concordo e discordo também, né? Porque eu acho que fica muito difícil a gente ter uma boa montagem se a gente não tem um bom todo o resto, né? Tipo, não tem como. O editor ele não tem como fazer milagre, ele não tem como contar uma história diferente. Aliás, ele até pode contar uma história diferente, né? Como a gente já falou que a gente pode refazer a montagem, mas ele não tem como fazer os atores atuarem melhor ou pior, ele não tem como fazer outras escolhas de direção de arte. Por exemplo, vou contar uma situação de um filme que eu participei como atriz, que era um filme que a direção de arte não teve um foco grande. As pessoas não conseguiram dar um foco muito grande para a direção de arte, porque ela talvez não era prioridade para aquela produção, para aquela equipe. E o filme, para poder mascarar, né, um pouco dessa falta de direção de arte, falta de elemento no cenário, visualmente ficou um cenário muito assim, que não vendia a ideia do que era, né, do que eles estavam querendo passar. E para poder ter essa passabilidade, né, de tipo, isso aqui parece uma sala de reunião, isso aqui parece, sei lá o que eles queriam passar, eles tiveram que deixar o filme todinho em preto e branco, porque aí não fica tão perceptível todas essas coisas. Nesse caso, a edição salvou um pouco a direção de arte, mas assim, se você perceber um pouquinho, dá para ver que aquilo ali foi. O filme não foi pensado para ser preto e branco, sabe? O filme não tinha sido pensado para isso. Porque quando o filme é pensado para ser preto e branco, tem várias escolhas que a gente precisa fazer de figurino, porque a gente não vai poder escolher cor assim, igual, por exemplo, que eu estou usando aqui. Por exemplo, no preto e branco, talvez isso aqui, né, essa cor com o tom da minha pele, fica a mesma coisa, porque na escala de claro e escuro, isso aqui é igual. Se a gente estivesse gravando intencionalmente um filme em preto e branco, talvez isso aqui precisaria ser mais escuro para dar um contraste com a minha pele. Então você consegue perceber isso no filme, que ele não foi pensado para isso. Então deu uma salvadinha ali na edição. Mas é isso, não dá para você resolver tudo, né? Não tem como resolver tudo. Mas dá pra gente fazer uma famosa gambiarra ali e a gente resolver alguns probleminhas, isso dá sim. Entendi, obrigado. Agora a gente vai para a última pergunta do quiz. Agora, pessoal, é agora ou nunca. Agora quero ver quem vai ganhar esse quiz. Vamos lá. É mais sobre o marketing, né? A última etapa, né? Mais uma curiosidade, que é o seguinte: o storytelling é uma excelente estratégia de marketing que consiste em contar a história de forma simpatizante. Para que ela dê certo, o que é preciso? Vocês estão conseguindo ver o... Ok. Então, as opções são utilizar um elenco e histórias amplamente conhecidas ou correlacionar a história com temas sociais e com personagens marcantes. Aqui na imagem eu coloquei a jornada do herói, que eu acho que a Larissa deve conhecer isso aí, né? É um processo, eu acho, né, que é um processo, mas que também tem muito a ver com essa questão do marketing. E a maioria das pessoas acertaram, né? Correlacionar a história com temas sociais e com personagens marcantes. Eu lembro do filme Parasita, acho que você já deve ter visto lá, Eu não que... assisti ainda esse filme, mas pode falar. Então, ele tem né, ele conta a história através de temas sociais e também ele utiliza essa jornada do herói, né, que é como se fosse uma redação, né, digamos assim. Eu até queria perguntar, que eu não sei exatamente muito bem sobre essa jornada do herói, a minha pergunta é justamente sobre isso. Mas o filme Parasita, ele tem um pouco disso, de contar a história com
em temas sociais e utilizar essa jornada do herói, como se o herói, né, os personagens se envolvessem em um problema e no final ele conseguisse atingir, não sei, nem sempre dá certo, às vezes dá errado. Isso tem muito em filme narrativo, né? Uhum. Isso que você falou define exatamente a jornada do herói, né? É exatamente isso, assim. Os filmes clássicos, né, de super-herói, eles trazem essa jornada e a gente já viu essa jornada se repetindo em várias coisas, não só em filme de super-herói, como a gente já falou aqui de alguns deles. Ela vai se repetir de vários jeitos diferentes, mas com essa mesma ideia, né? É apresentada uma personagem, é apresentada uma problemática que aquela personagem vai precisar enfrentar, e aí essa personagem, de alguma forma, ela consegue resolver aquela problemática que apareceu no filme, né? Basicamente, essa estrutura muito simplista, né, que eu tô colocando aqui, é a estrutura de muitas coisas que a gente vê, de série, de filme. Se você parar para analisar o último filme que você assistiu, é basicamente isso, né? Mais ou menos ali, os primeiros, eu não sei se vocês já estudaram essa estrutura de roteiro, os primeiros 20% de um filme é a apresentação de personagem. Isso você pode pegar qualquer filme, pega a minutagem dele e calcula. Então, se eu tenho lá 100 minutos de filme, os primeiros 20 minutos é a apresentação das personagens, para a gente saber quem são elas e a gente se conectar, né, com elas. Exatamente ali nos 20 minutos vai acontecer o primeiro ponto de virada do filme, que vai trazer essa problemática. Os próximos 60% do filme vai ser aquela personagem tentando resolver aquela questão. E aí eu fiz uma vez um curso de roteiro que o professor, ele falava que ao longo de um bom filme a gente tem 5 que é tipo assim, ixi, deu um problema aqui. Aí vem uma solução. Ixi, deu mais um problema, tem que ter 5 para que ele seja um filme que a gente fique conectado com ele o tempo todo. Quando chega ali nos 80% do filme, vai ser apresentada uma solução, e os últimos 20% do filme é a conclusão do filme, a gente vê quase que um Felizes para Sempre, ou nem sempre, né? Não precisa ser um Felizes para Sempre, mas, tipo, o que aconteceu depois daquela problemática que foi resolvida, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura de um roteiro. Quando eu vi essa ideia a primeira vez, eu comecei a ver vários filmes, pegar filme da Pixar, filme de super-herói, filme de drama, e tentar encaixar nesses 20%, 60%, né, 80%, tentar ver, assim, as duas pontas finais têm 20%, né, os primeiros 20%, 60% do meio e os últimos 20% de filme. E bate muito, assim, sabe? Até com a minutagem, assim, é quase que perfeito, é muito legal. Isso pode ser a divisão do primeiro, segundo e terceiro plano do filme? Isso. O primeiro, segundo, terceiro ato, né, assim, do isso, filme. É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá. O segundo ato é sempre o maior, que é onde a gente vê as confusões acontecendo para se resolver, e o primeiro e o terceiro ato são os menores. Entendi. E isso pode ser até bom para o marketing do filme, né? Para o dinheiro que vai entrar ali na bilheteria, porque você vê filmes de super-heróis, dos da Marvel, que tem essa estrutura, né? Filmes da Pixar, ou até aquele do Senhor dos Anéis, que também tem essa estrutura, que possuem bilheterias altíssimas, né? Então, essa estrutura de primeiro, segundo, terceiro ato, com a utilização de heróis, pode ajudar na arrecadação de dinheiro? Olha, hoje, eu acho que hoje a forma como a gente enxerga e o que as pessoas se interessam por assistir, ela é muito diferente de 10, 20, 30 anos atrás, né? Hoje, a gente não precisa dessas fórmulas muito prontas. Então, para eu querer ver muito um filme, ele não precisa ser um filme de um super-herói, né? Às vezes ele precisa ser um filme que conecte comigo. A gente tem falado muito sobre representatividade, a gente conseguir se ver na tela. Então, por exemplo, eu namoro com uma menina. É óbvio que eu vou ficar muito animada para assistir um filme que as personagens principais sejam duas meninas que se relacionam. Isso faz sentido para mim, faz sentido para minha história. Então, para uma menina negra, ela vai querer ver um filme que conte essa história. Então, eu acho que hoje em dia os apelos eles estão um pouco diferentes também, né? A gente
não quer mais só esses filmes blockbusters, né? A gente não quer só mais esse tipo de filme. É óbvio, né, que esses ainda são os filmes que têm mais dinheiro exatamente pelo que o Fábio falou antes, né? São os filmes que existem mais investimento, tanto de produção quanto de divulgação, porque a gente ainda sabe que são os filmes que trazem um retorno maior, né? Mas aos pouquinhos a gente tem visto que isso não mudou totalmente, de tipo, esses outros filmes terem mais grana, porque de fato não tem, mas a gente sente que a audiência quer que esses filmes existam, né? Entendi. Agora vamos ver quem ganhou esse quiz. Vamos lá. Quem ganhou foi... Tananana. Vamos lá. Eu acho que foi a Thaísa Lisboa. Parabéns. Thaísa tá aí? Acho que não. Eu acho que ela tá, é que a Thaís é minha amiga. Ela deve estar assim, já. Só esperar ela desmutar. Ah, tá. Enquanto isso, vamos para o bloco de perguntas, pessoal. Né? Algumas pessoas fizeram perguntas. Ah, então, ela me falou aqui, o celular dela travou. Enquanto ela não vem, vamos pro bloco de pergunta mesmo, e é isso. Calma aí, deixa eu ativar a câmera, porque apresentar com a foto da Lindinha é meio tenso. Também vou ativar a Acontece. minha, porque minha internet não é muito boa, por isso que eu não ativei durante a apresentação. Primeira pergunta aqui, deixa eu ler. Aqui, ó, do Lucas Moreira, ele mandou durante o chat. Ele perguntou como funciona o lançamento de filmes independentes brasileiros no exterior. Olha, uma ótima pergunta, porque eu nunca lancei um filme assim, então eu não sei te dizer ao certo, mas alguns outros filmes que eu já participei e que eles foram lançados em outros lugares, muitas vezes você consegue isso. Assim, no caso desses filmes meus que foram lançados, quem conseguiu tudo isso foram agentes. Então, é muito difícil a gente não, os agentes, a gente mesmo, conseguir ter esses contatos, né? Porque é muita coisa pra gente se preocupar em fazer, né? Produzir um filme, distribuir um filme, é muita coisa. Então, meio que cada um no seu quadrado, assim, né? Então, por exemplo, esses dois filmes que eu fiz como atriz, eles foram lançados na Sony, no canal Sony e na Paramount. E aí, meio que você vende um pacote, sabe? De distribuição. Então, você vende esse filme para ele ser lançado na Paramount, na Sony, passar em alguns horários e em outros canais fora. E outra forma que tem muito hoje são os canais de streaming, né? Então, por exemplo, você pode vender a licença do teu filme para rodar só aqui no Brasil ou em outros países também. Não sei se vocês sabem, mas dependendo do país que a gente está, quando você muda de país, a carinha do Netflix muda, porque são outros filmes que tem lá. Porque nem sempre aquela produtora vende o filme para todos os países, né? Então você também pode fazer dessa forma. Entendi. Agora a próxima é de um dos participantes do Ensino também. O nome dele é o Rodrigo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha câmera, gente. Tô vendo, tô te vendo. Tá conseguindo. Uhum. Então, Larissa, não sei se você já assistiu, mas tem um filme Os Passageiros, que é com Chris Pratt e com aquela menina que fez Jogos Vorazes, que agora eu realmente não lembro o nome. Mas então, com relação à parte de Jennifer edição Lawrence. que a gente comentou, me falou alguma coisa? Eu sei que filme que é esse. Eu não entendi com relação ao que a gente falou? Então, com relação à parte de edição, ele levantou uma curiosidade aqui, Uhum. que a edição, querendo ou não, meio que muda muita coisa do filme, do próprio filme. Ele mandou o exemplo aqui, ó, que na edição original, que se fosse a Jennifer sendo acordada primeiro, que é a personagem interpretada pela menina que faz Jogos Vorazes. Uhum. Que é Jennifer Lawrence. Isso, Jennifer Lawrence, isso, lembrei.
Isso. E depois de mostrar essa história do Chris Pratt, que era o personagem dele, a gente teria uma empatia maior por ele, não por ela, e não ao contrário do que aconteceu no filme. Sim, esse é um dos casos que a gente falou que mudando a ordem cronológica do filme de algumas coisas que aparecem pode mudar a história inteira, né? E isso já aconteceu com vários filmes deles serem lançados com um corte e ele não performou como eles imaginavam, volta para edição, remonta ele todinho e relança o filme. Então isso realmente pode mudar toda a história do filme. Agora a próxima é a pergunta da Kayane, que também é participante do Ensine. Ela pergunta, durante o desenvolvimento do roteiro, qual é a parte mais importante? O desenvolvimento do personagem, a conexão do mesmo com o espectador ou o desenvolvimento do plot? Tá, vamos lá. É muito importante que a gente consiga entender quem são essas personagens. Então, antes de você começar a escrever os diálogos, começar a escrever as ações e tudo mais, é você entender de fato quem é essa pessoa. Porque o que acontece? Quando a gente não tem muito claro quem são aquelas personagens, então, por exemplo, quando a gente escreveu Manu, a gente sabia quem era a Manu, a gente sabia como ela ia agir. Se eu não sei quem é aquela personagem, eu vou dar para ela falas, né, diálogos e ações genéricas que se esperariam genericamente de alguém que está vivendo uma situação como a Manu. Se a gente define quem é aquela pessoa, então, por exemplo, eu sei como a Larissa agiria em determinadas situações, vai ser diferente do Fábio, vai ser diferente do João, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Com as nossas personagens nos roteiros é a mesma coisa. Já aconteceu isso comigo em um longa-metragem que eu fiz, que tinham 4 personagens, 2 meninos, 2 meninas. As 2 meninas, elas estavam muito bem definidas. Os diálogos dela davam para ver assim, pelo diálogo a gente conseguia entender quem elas eram. E os 2 caras não estavam muito bem definidos. Então eles tinham diálogos mais genéricos. Quando a gente percebeu que tinha esse buraco assim no nosso roteiro, a gente voltou para definir quem é essas 2 personagens, né, dos 2 meninos, e reescrever esses diálogos. E aí sai desse lugar um pouco mais genérico e óbvio, sabe? E óbvio que o argumento, né, que ela falou do plot da história é muito importante, porque senão vai ficar uma história meio que o dia a dia de uma vida normal, sem ter nada muito impressionante acontecendo. Então eu acredito que essas 2 coisas sejam muito importantes. A partir do momento que você desenvolve muito bem a personagem, é natural que as pessoas se conectem com ela. E uma coisa muito importante quando a gente estiver definindo as nossas personagens é que a gente sempre tem em mente o lado bom e o lado ruim da personagem, senão fica aquela coisa meio novela, sabe? A personagem boazinha que chega a ser até chata de tão boazinha e aquela vilã que não tem nenhum lado bom na vida. Então, quando a gente pega uma personagem e define muito bem ela com o lado luz e o lado sombra dela, vamos dizer assim, é muito fácil da gente se conectar com ela, porque é como a gente é, né? A gente é assim, a gente tem esses lados bons e ruins, né? Colocando entre aspas. E quando a gente vê que as personagens têm isso também, fica mais fácil da gente se conectar. Porque acho que, querendo ou não, também humaniza a personagem, mostrando que Exato. é um lado cinza. Torna Exato, mais fácil a essa palavra que você identificação. falou, Fábio, humaniza, é isso mesmo. Agora, a próxima pergunta também da Kayane é: qual sua dica para quem está querendo começar a fazer filme? Ai, meu Deus, Kayane. Tá bom, vamos ver. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que tentar fazer é fazer produções um pouco menores, né? Então, por exemplo, não dá pra gente sair de um curso achando que a gente vai conseguir fazer um longa-metragem, porque é uma produção muito grande, né? É uma responsa muito grande. Então, é a gente começar a fazer produções um pouquinho menores. Foi assim que eu comecei, fazendo curtas-metragens, clipes de bandas de amigos e conhecidos. E conforme a gente vai fazendo essas produções pequenininhas, a gente vai testando a gente mesmo dentro das funções. Por exemplo, quando eu comecei a estudar cinema, eu achei que eu ia me apaixonar por roteiro e fotografia. E eu acabei me apaixonando por direção e produção,
que não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Porque quando a gente faz na prática, é muito diferente da teoria, né? E principalmente, quando a gente pensa em cinema, a gente pensa numa coisa muito glamurosa, a gente pensa numa coisa Oscar, a gente pensa em tapete vermelho. E cinema é muito longe de tudo isso, né? Cinema, principalmente quando a gente fala de cinema independente, é a gente fazer muita coisa de graça, muita coisa, assim, de graça não quando você faz para outras produções, para os projetos que vocês acreditam, tá? Não fiquem trabalhando de graça para as outras pessoas. Seu trabalho merece ser remunerado. Não fiquem trabalhando o resto da vida de vocês por portfólio, porque isso pode acontecer. Mas, ó, a Raíssa tá falando que precisa encerrar. Eu vou encerrar, tá, Raíssa? Prometo. Mas eu acho que quando vocês começam a trabalhar em coisinhas menores, vocês se testam para ver o que vocês realmente gostam. E vocês também testam equipes. Então, se você gosta de trabalhar com determinada pessoa, às vezes a gente é muito amigo de alguém, mas no set a gente não funciona junto. Às vezes você não é muito amigo de alguém, mas no set vocês funcionam perfeitamente bem. Então, eu acredito que conforme você vai testando isso, você vai entendendo o que você gosta de fazer. E daí, para você começar a profissionalizar isso, aí é tentar, né? Você trabalhar em pequenas produtoras, até grandes produtoras, ou tentar encabeçar os seus próprios projetos, que foi dessa maneira que eu fiz. Eu fiz encabeçando os meus próprios projetos. Agora vai uma pergunta minha mesmo, que eu tenho muita curiosidade sobre a faculdade de cinema, que eu até considero às vezes fazer. E eu sou muito apaixonado, assim, por criar histórias, então eu só... Mas como dizer, eu sou péssimo com coisas de tecnologia, de editar, essas coisas, então eu queria muito fazer só a parte de roteiro. Com relação à faculdade, como é que funciona exatamente essas escolhas? Olha, Fábio, eu não sou formada em cinema em faculdade. Eu me formei em marketing e depois que eu terminei de fazer minha faculdade, eu fiz um curso de cinema. Para quem quer trabalhar com audiovisual, eu acredito que você não precisa fazer uma faculdade, porque às vezes é isso. Por exemplo, no caso do Fábio, eu quero ser roteirista. Se você for fazer uma faculdade de cinema, é bem provável que você saia de lá sem ter a confiança suficiente para escrever um roteiro, porque eu já fui professora de escola de cinema e a maioria dos meus alunos eram alunos formados em cinema na faculdade e que eles não se sentiam seguros para trabalhar com cinema, né, para fazer o que eles queriam fazer dentro das áreas que eles tinham escolhido de cinema. Então, eu acredito muito que fazer cursos menores, cursos em escolas que sejam escolas de cinema, né, escolas mais específicas disso. Por exemplo, às vezes você vai fazer um curso de 3 meses que vai te dar bagagem suficiente para você começar a escrever. E aí é na prática. E aí é começar a fazer. Para mim, cinema é muito colocar a mão na massa, porque não dá para você aprender cinema sentado numa sala só olhando para um professor falar, assim. Você tem que praticar, você tem que entrar num set, você tem que testar as coisas, porque às vezes, quando a gente fala de estudar cinema, a gente estuda muito a história do cinema, coisas, né, nessa linha. E é legal estudar história do cinema? É legal, mas assim, isso não, saber a história do cinema não vai fazer você aprender a de fato fazer filme, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssima bagagem com relação a isso, a história de cinema, muita referência de filme. Eu não sou essa pessoa, mas eu sei produzir um filme. Então, eu acho muito, principalmente para vocês, quem está começando agora, até pensar em faculdade, essas coisas, se, por exemplo, o seu caso, quero trabalhar com roteiro, cara, testa fazer um curso para ver se porque às vezes nem é isso que você curte. Aí imagina, você já enfiou numa faculdade de 4 anos e às vezes você nem gosta disso, né? Então é legal, faz um curso menor, testa, escreve uns roteiros de curta-metragem, tenta fazer esse roteiro e vê se funciona, né? Beleza, eu vou agora para a última pergunta, se eu não me engano, acho que não tem mais nenhuma. Deixa eu ver aqui qual é. Olha, a Oi. Raíssa tá mandando a gente encerrar. Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer a última pergunta, porque a gente tem a programação da semana de extensão tem outras atividades também, e às vezes os participantes aí querem participar da outra programação, infelizmente, né? Eu tô aqui como produtor barra diretor, encerrando e cortando as coisas, né? Mas aí a gente vai se despedir, né? Eu acho que o Fábio aí vai fazer as palavras finais e a gente então encerra, né? Beleza, então, a última pergunta era do João também, desculpa, João, que não deu tempo.
Eu queria agradecer a todo mundo, principalmente a Larissa, que disponibilizou aqui para vir falar um pouco. Obrigado, Larissa. Obrigada a vocês pelo convite, adorei, adoro falar sobre isso. Todo mundo aí que também tirou um tempinho para vir no nosso curso. E acho que até agora, fica atento aí nas nossas redes sociais, nos nossos próximos eventos. Presencialmente Sim. só